Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing Task 2 comentado. E hoje vamos falar sobre um assunto que, na minha opinião, é bem interessante. Os critérios implícitos de pontuação. Quando falamos de quais são os critérios tomados como referência pelo examinador para pontuar o seu exame Writing Task 2, lembrando que estamos falando da dissertação, não é? Da dissertação IELTS Writing, no qual é o foco dessa nossa aula. Os 4 critérios que são explícitos e que todos conhecem, você sabe deles através dessa nossa série e também sabe deles através de qualquer local que você venha pesquisar sobre IELTS Writing Task 2. Os 4 explícitos são Task Response, vocabulário, gramática, coesão e coerência. Ou seja, o examinador pontua a sua dissertação considerando o quanto você de fato está respondendo o tema, efetivamente, sem sair do escopo dele, ficando totalmente focado no que exclusivamente o tema pede. Em termos de vocabulário, é aquele aspecto que já mencionamos na nossa série, ou seja, é a lateralidade do seu vocabulário, não profundidade, ou seja, o quanto de sinônimos e paráfrases, né? Então, aqui em termos de task response é tema. No caso de vocabulário é sinônimos e paráfrases, não é? Paráfrases, que no final das contas também te fazem não repetir palavras ao longo da sua produção, mesmo com você se referindo a ideias que talvez você já tenha de forma direta ou indireta expressado anteriormente. Depois temos a gramática, que é o mais óbvio, né? Ou seja, é a precisão gramatical que você tem ao estruturar as suas sentenças, precisão. E no que diz respeito à coesão e coerência é a lógica, não é? Ou seja, o quão clara está a sua sequência de ideias e o quão bem elas estão sendo expressadas, o quão com sentido elas estão sendo expressadas. Então, estes são os 4 critérios que você vai ser avaliado no IELTS Task 2. Entretanto, podemos, no final, afirmar que, na prática, não são 4 critérios, mas sim 7. Pois temos outros 3 importantíssimos critérios que são implícitos. Eles não são critérios que você vai encontrar no site oficial do IELTS como sendo elementos que vão ser pontuados, mas sabemos, tomando como referência o feedback de corretores e examinadores oficiais do exame IELTS, seja no Brasil, seja fora, que temos na realidade esses 3 aspectos aqui, que também, se você for parar para pensar com mais profundidade, são lógicos, como sendo aspectos que também são importantes para a pontuação. Entretanto, por mais que eles sejam lógicos, eles não são óbvios. Com exceção, talvez, do último, mas esses 2 primeiros não são assim tão obviamente sacados pelas pessoas, mas definitivamente são tomados como referência por parte dos examinadores. Então, qual que é o primeiro dos 3 critérios implícitos ou secretos adicionais que os examinadores tomam como referência? O primeiro é o critério de unidade. Ou seja, cada parágrafo tem que ser uma unidade completa e coesa que pode existir por si só. Isso é um aspecto muito importante, ou seja, é óbvio que você vai ter uma produção que, como já lidamos em vídeos passados, vai ter 4 parágrafos e ela como um todo, esses 4 como um todo formam a sua dissertação. Entretanto, a um nível de ideia, temos que interpretar cada parágrafo individual como uma ideia que deve existir sozinha. E se tirássemos todos os outros 3 parágrafos e lêssemos somente aquele bloco do parágrafo, compreenderíamos de uma forma explícita, sem problemas, a ideia repassada por ele, pois essa ideia tem início, meio e fim. Ou seja, ela é conectada com os outros parágrafos. Entretanto, ela existe de uma forma lógica por si só também. E, tendo isso em vista, cada um desses parágrafos, que é essa unidade completa e coesa de ideia, suporta a tese. A tese é aquela afirmação inicial que você faz no primeiro parágrafo que define, portanto, a espinha dorsal da sua produção, no qual, mesmo quando você tem temas que envolvem você reconhecer a ideia oposta à sua, a ideia antagonista à sua, as pessoas que não concordam com você, ainda assim, já que a dissertação é algo parcial, você tem que ter essa tese, essa afirmação inicial que você faz no primeiro parágrafo como sendo a base de tudo.
Pois bem, cada uma dessas ideias individuais que você tem nessas unidades em cada um dos parágrafos, elas precisam de, ao mesmo tempo em que existir por si mesmas, também suportar essa tese que foi dada no primeiro parágrafo, não é? E a dita coerência, não é? A coesão e coerência, a dita coerência vem em colar essas diferentes unidades individuais de ideia umas nas outras de uma forma fluida, no qual, mesmo com elas existindo de uma forma individual, elas juntas também formam um todo sólido, fluido e coeso e coerente. Tudo bem? Então, sempre observe as suas produções assim, elas como um todo formam um corpo de texto que precisa como um todo passar a ideia que eu quero repassar. Entretanto, cada um desses parágrafos também existe individualmente e precisa dentro dele fazer lógica e ser sólido, fechado do início ao fim. Tudo bem? Então, é isso que nós denominamos de unidade. O próximo ponto aqui dos critérios implícitos é a progressão de parágrafo. Cada parágrafo descreve, explica e suporta a tese, que é aquele elemento do OJE. O OJE já foi explicado como sendo uma estrutura a ser seguida ao nível estratégico na realização do, em especial, parágrafos de corpo do texto. Entretanto, também podemos tê-lo como sendo, na prática, um critério de correção por parte do examinador. Então, você tem aqui opinião, justificativa e exemplificação sendo um critério que define que precisamos de ter um parágrafo com uma sólida progressão e, portanto, essa progressão com opinião, justificativa e exemplificação, como já dito, na parte de unidade, oferece a base que a tese precisa. Tudo bem? Então, atenção também, não somente da unidade de cada parágrafo, mas também na progressão de cada parágrafo também. E o último, mas não menos importante aspecto é o de spelling, não é? E falamos que o spelling é uma coisa que frequentemente confunde as pessoas, porque as pessoas elas tendem a pensar que o spelling somente pode ser desenvolvido através do writing, já que, sim, spelling é escrita. Entretanto, o writing, sim, tem um elemento spelling, mas não é só spelling. O writing, ele é composto por spelling, mas também por task response, vocabulário, gramática, coesão e coerência, estrutura, estratégia, conhecimento, outlining e por aí mais. E spelling, isolado por si só, é somente uma coisa. Uma palavra escrita com as letras corretas, independente do que vem antes ou depois. Por consequência, é importantíssimo você, em seu desenvolvimento, desenvolver o spelling de forma isolada do writing. Então, não é pensar que, ok, a única forma que eu vou desenvolver o meu spelling, a minha soletração, portanto, é através de escrita. Sim, você, através da escrita, writing, IELTS writing, desenvolve o spelling. Mas se você ter só isto como sendo o elemento que vai desenvolver o seu spelling na sua preparação, provavelmente você não vai ter o seu spelling desenvolvendo bem o suficiente e, por consequência, você não vai obter a performance que você precisa no exame. Você precisa de ter uma prática isolada de spelling. E como que se desenvolve essa prática isolada no spelling? A sugestão é você ir nesse site, o howtospell.co.uk, e perceba, é co, não é com, é co, co.uk, howtospell, como soletrar.com.uk, que inclusive é um site sugerido pelo próprio IELTS para desenvolvimento específico spelling. E ali fazer todos os exercícios desse site. Você tem os exercícios organizados por contexto e por nível. A sugestão é você, na realidade, estar fazendo desde o começo, nível iniciante, porque mesmo se você for um falante ou um falante avançado da língua inglesa, ou alguém que escreve de forma avançada em inglês, existe a possibilidade de você ter certos gaps na sua escrita sem ao menos saber. E, portanto, quando você começa desde o começo, você fecha esses gaps fundamentais que, querendo ou não, formam também o mais complexo, porque tudo que é complexo nada mais é do que um tanto de coisas simples juntas. Então, você começar do
do começo, quando o assunto é spelling, é muito produtivo, independente de qual seja o seu nível. E aí você faz os exercícios de spelling de nível iniciante, intermediário e avançado. E paralelamente faz as suas produções de writing. E assim, no final das contas, você executa o seu desenvolvimento. Você pode estar tendo a sua progressão diária, o seu estudo diário spelling acontecendo da forma como você deseja, mas se você quer uma sugestão de como operacionalizar isso, eu sugiro 25 minutos por dia. 25 minutos por dia é um investimento de tempo não tão alto, mas que também acumula muito bem. Porque 25 minutos de segunda a sexta, por exemplo, são 2 horas e meia, e no final de um mês aí é 10 horas de investimento de tempo somente em spelling, que então em curto prazo já vai causar um real impacto em seu desenvolvimento. Tudo bem? Então 25 minutos. Você pode ir mais, mas uma estrutura a se seguir padrão pode ser essa, 25 minutos por dia de segunda a sexta. Tudo bem? E um ponto que aí eu acho que é inflexível e é inegociável quando falamos de desenvolvimento de spelling é, mesmo se você vai fazer o exame à mão, mesmo se você vai fazer o exame no computador e você vai estar então digitando o tempo todo, especificamente os exercícios de spelling, você os fazer à mão. Ou seja, você pega um caderno, compra um caderno ou folhas rascunho na sua casa e faz os exercícios do sistema How to Spell à mão e depois verifica no gabarito as respostas. Porque você precisa de escrever menos vezes uma mesma palavra para compreender a forma correta de escrevê-la em termos de soletração quando você escreve à mão do que quando você digita. É exatamente por isso que mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, crianças, quando são alfabetizadas, elas a princípio escrevem à mão, porque é um processo de literalmente desenhar letra por letra, é um processo neurológico muito mais profundo e, por consequência, a internalização é muito mais rápida. Então, a priori pode parecer que você está indo mais devagar, já que você está ali naquele processo de desenhar letra por letra, já que você está escrevendo à mão. Ao contrário de no computador, onde que o computador desenha a letra para você. E, portanto, é mais rápido. Entretanto, você precisa de repetir menos vezes a mesma palavra para internalizá-la corretamente em sua escrita quando você escreve à mão do que quando você digita, devido aos motivos já descritos. Então, a realização de atividades de spelling à mão é muitíssimo importante, na minha opinião. Tudo bem? Então, estes são os 3 critérios implícitos, secretos, adicionais aos 4 critérios explícitos que você encontra em todos os lugares que são tomados como referência por parte dos examinadores. Tudo bem? Então, eu lhe desejo excelentes estudos, muitíssimo obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.